Atenção. Curitiba, 10 de novembro de 2010. Essa é mais uma gravação do projeto Memória Paranaense, desenvolvido pelo Grupo Educacional Uninter, com apoio do Instituto Wilson Pickler de Responsabilidade Social. O tema de hoje é o design. E para dar um depoimento amplo sobre sua vida e sua obra, está conosco o designer paranaense, nascido no Rio Grande do Sul, para cá, tendo se mudado aos 3 anos de idade, Jorge de Menezes. Jorge de Menezes, ao longo desse depoimento, vamos concluir, é dono de uma obra invejável, absolutamente solidificada na história dos últimos 45 anos do Paraná. Está presente em instituições que marcaram a vida do Estado, como o Banco do Estado, cuja marca criou, a Copel, cuja marca criou, não só a marca, é todo um projeto de identidade visual e toda uma proposta de branding que ele vai explicar. E outras instituições, como a Sanepar, o Ecomuseu da Itaipu, a cadeia de hotéis Islaviero, um mundo de realizações está contido na vida e na obra de Jorge Menezes. Para entrevistá-lo, os jornalistas Hélio de Freitas Puglielli, faz parte dessa equipe de entrevistador, e o nosso Luiz Geraldo Maza. Aliás, os dois já deram depoimentos porque são notáveis da vida do Paraná. Boa tarde, Menezes. Boa tarde. Vamos abrir com a pergunta tradicional. Gostaríamos que você nos colocasse a par. Local de nascimento, os pais, primeiros estudos, para que nos situemos em relação a você. Muito bem. Aos 3 anos de idade, vim nas asas de um Junker da Condor, linhas aéreas, para Curitiba. 3 anos, né? 3 anos de idade. Com 3 anos de idade. Meu pai veio assumir a diretoria de uma empresa de seguros aqui em Curitiba e eu com 3 anos cheguei em Curitiba. Fiz meus estudos básicos, primário, já no estudo de educação. Depois, ginásio científico no Santa Maria, no Colégio Santa Maria. E depois, bem mais adiante, cursos no MASP, no MAN, em São Paulo, no Rio, e administração na Católica e algumas incursões em alguns cursos de especialização. Mas uma das características de origem, vamos dizer assim, da minha identificação com a profissão, talvez venha assim uma coisa já na fase da escola, que a gente tinha uma matéria chamada Trabalhos Manuais, que era um evento, uma atividade muito interessante, porque você desenvolvia habilidades manuais e criatividade. Você trabalhava com papéis, materiais diversos, e ali você desenvolvia toda uma habilidade manual e uma descoberta, uma inventividade. Alguma coisa assim também numa fase de aeromodelismo também, que foi um negócio, um trabalho de paciência, uma coisa interessante. Sempre desenhei muito, gostei muito de desenho geométrico, desenho livre, e essas são características que você se identifica através do tempo de uma forma não só de sensibilização, mas de desenvolvimento de trabalho mesmo.
numa busca, numa procura de uma atividade, havia também uma identificação dentro das artes plásticas com a escultura, mas isso é a arte contemplativa. E eu procurava também uma utilização prática do que poderia ser utilizado isso profissionalmente. Já numa época de década de 50, 60, aconteceram cursos de comunicação. Eu tive essa informação desses cursos de comunicação no MAN e no MASP, no Rio e São Paulo, e foi para onde eu busquei essa informação na parte de semiótica, de materiais. Eram cursos que eram feitos por mestres, inclusive, eram cursos rápidos e muito objetivos. Eram formas assim muito interessantes de rendimento de objetivos. Eram traçados metas e propostas de trabalho em laboratório, em oficinas, e se desenvolvia muito com essa parte toda articulada de teoria e prática. Os mestres dessa época, o Aloysio Magalhães, por acaso? Veja bem, o Aloysio é um pouco mais adiante, porque o Aloysio era advogado. Ele foi formado em Pernambuco. Logicamente também se identificou muito com ele também se identificava muito com artes plásticas. Também nessa busca, nessa procura, ele vem para o Rio e também no seu traço, na sua busca, e mais esses eventos que estão acontecendo com enfoque de design de produto, design gráfico, ele também tem na época ele tem a sua empresa, o seu escritório. Mas um pouco antes ainda, 2 anos antes de eu abrir o meu escritório, que foi em 1964, tem um evento muito importante em termos de Brasil e da América do Sul. A criação da ESD, da Escola Superior de Desenho Industrial, no Rio de Janeiro. Evarista Veiga. Exatamente. Um evento, uma escola foi criada no governo do Carlos Lacerda, em que a primeira diretora foi Carmen Portinho, esposa do Redi, do arquiteto. E ela foi diretora do BAN também. Ela foi diretora Sim, do BAN? inclusive a construção do MAN é do marido dela, do Redi. Do arquiteto, né? Famoso. E um dos professores mais conhecidos era o Décio Pinhatari, né? O Décio era um teórico da informação, né? Aquela coisa Mas do... ele andou envolvido com esse grupo. Como? Ele andou envolvido com esse grupo da ESD. Envolvido, assim como Alexandre Wollner, Aloysio Magalhães, Gebel Wein, tinha um outro mestre alemão também que veio dar aulas, ele veio de Ulm. O Max Benz? Agora me falhou a memória. É importante, eu já vou lembrar depois. Ele foi um dos primeiros professores na área de design de produto na ESD, né? Então, essas coisas que aconteceram numa época em que se buscava realmente no mercado colocar o objetivo a que vinha o design, vamos dizer assim, todo o contexto, todo o envolvimento do design de produto, design gráfico, a importância disso para o empresário, para o mercado, porque era uma informação nova, as coisas estavam acontecendo realmente lá fora. E o próprio vocabulário, quando se falava em brand equity, valor de interferência de um branding até no balanço de uma empresa, nos valores das suas ações, o desenvolvimento de um projeto do tangível e intangível dentro da empresa, o design total, que é uma envolvência de dentro para fora da empresa, para ela se identificar, ser identificado, ser observada. Aquela garrafinha de vidro da Coca-Cola foi um dos primeiros produtos que espelhou esse tipo o logotipo da Coca-Cola. Não o logotipo, aquela garrafinha garrafa, de vidro design que de produto, ela tem... É inconfundível. Assim, exato. Ela foi criada justamente numa época
em que ela recebeu, ela teve diversas fases de redesign, Sim, era antigo. mas ela Acho que aquilo é do após-guerra, né? aquilo, não, ela é um pouco anterior, ela recebe uma influência de Art Nouveau, de mesmo. 1911, que é aquele motivo floral. verdade. As curvas, ela tem uma Cheia forma de orgânica, pétalas. é orgânica, a empunhadura, aquele envolvimento daqueles gomos, que é uma coisa bem orgânica, floral, e o próprio design gracioso e agradável, quase que uma forma feminina, né, de curvas, que é o envolvimento. Mas da nessa época nem se cogitava de design de produto ou comunicação visual no Brasil, né? Nós tínhamos Que referências. a Coca-Cola chegou até nós no pós-guerra. Sim, sim. Então era novidade, tanto a bebida, que era o conteúdo, quanto o Minha primeira continente, que era Coca-Cola aquela que eu tomei foi garrafinha. numa loja americana ali da Rua 15, Isso, quando tinha ali. exatamente. Eu era um piá, um guri, né? Então, voltando justamente ao que se estava procurando, logicamente com uma diferença muito grande de mercado Rio-São Paulo, pelo potencial, pela informação e formação dos empresários nessa área, nessa região geográfica de São Paulo e Rio, e eu aqui em Curitiba, e no estado agrícola, não mudou muito. Nós trabalhamos com o embasamento econômico do estado, ainda é commodity, grãos, algumas incursões mais progressistas de uma cooperativa que envolve você desenvolver embalagens, marcas, porque no mais é grão que é mandado para... Você pode agregar valor, né? Esse produto, e as né? empresas industriais que aqui estão já têm lá o seu trabalho de comunicação visual das suas matrizes, né? Quando são multinacionais. Pois é, quer dizer, Sim. o campo de trabalho, nesse seu início, devia ser super Mas você limitado. sabe que tem muita coisa que está sendo desenvolvida no país, sabe? Não, eu estou me referindo quando você iniciou a sua carreira. Sim, lógico. Mas ele pega uma fase boa, que é uma fase de transformação no Paraná, que é a busca da diversificação da economia, o surgimento de empresas de economia mista, de porte, que criam condições para isso. As primeiras especulações nessa área são da Copel, da Sanepar, da Codepar. O MASA, com isso, está nos propiciando a que entremos justamente depois dessa pedagógica introdução do Menezes, que nós entremos justamente na produção do designer, que tem uma ligação muito concreta com esse momentum, né, a que você se refere, dos anos de apogeu, de grande desenvolvimento da Copel, do BADEP, da Sanepar. Mas, beleza, antes disso, você esqueceu de citar Dona Rosa, seu Jorge e a sua idade, quando você nasceu? A minha idade atual? Não, quando você nasceu? Quando eu nasci? Eu nasci em 41, 8 de maio de 41. Eu estou com Ele é 69. jovem. Eu estou com 69. Filho de Jorge Menezes? De José Soares de Menezes José Soares. e Rosa Montiel Teig de Menezes. Bom, então, aproveitando a observação do Maza, você trabalhou grandes marcas. Vamos conversar um pouco sobre elas, a propósito desse momento econômico que Maza se refere. Você também tem cooperativas, né? Eu acho que você tenha trabalhado. Não, eu fiz a referência da cooperativa pelo seguinte, é uma questão de época, daquele momento e hoje. Naquele momento, até o pessoal da ESA dizia, pô, mas você é teimoso mesmo, porque você está num estado absolutamente de economia agrícola, um negócio assim... Sim, abrir o seu pecuária. escritório de design foi uma espécie Em de ato 64. de bravura. Eu Você logicamente, tinha que- você vê, você enxerga a possibilidade. O Estado não pode permanecer eternamente numa coisa de a granel, de commodities, de coisas assim, entende? Existe uma perspectiva toda de futuro, ainda mais você vendo
o que se propõe o design como o futuro que vinha. Esse conceito de branding, isso poderia Do falar branding? alguma coisa? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa confunde que design é fazer um desenho de uma marca, de um cartãozinho, um papel cartão, não é isso. Quando você desenvolve um projeto de design total, você envolve toda uma análise diagnóstica que você faz de empresa, de produto e de mercado. Como essa empresa está situada no conceito, na imagem do conceito, no tangível e no intangível da localização dela no mercado. A partir desse momento, você faz toda uma projeção, uma projetual muito complexa, desde a história da empresa, aos seus funcionários, começa a trabalhar. Porque se os funcionários da empresa não souber o que está acontecendo, o que é o valor agregado da sua empresa, da sua marca, muito difícil a coisa transparecer estrategicamente lá fora. Então, o trabalho que você começa a fazer dentro da empresa, com treinamento adequado de estratégias, de produto, de marca mesmo, preparando não só esse funcionário, mas como adequações estratégicas desse produto ou dessa empresa para o mercado para fora. Porque, como eu disse, é o tangível e o intangível que vai dar justamente no projeto de design que você vai dar o memorável. Você vai criar nessa empresa a coisa, o sentido de ser desejável. Porque hoje o design total é aquela coisa que você tem que tornar memorável, ou seja, memória e coração. Se você não tiver também uma emoção no que você está colocando, dificilmente a coisa... Tem que haver essa compatibilidade, esse equilíbrio desses dois momentos. Para você, mais uma vez falando, ser memorável, ser lembrado. Então, logicamente, você, a partir do momento que você estrutura um bom design de marca, uma boa estruturação de documental, de como deve ser utilizado, aplicado ou não esse sinal gráfico, essa embalagem, os comportamentos externos de como utilizar essa marca lá fora, como ela deve ser interpretada e lida e entendida lá fora, em mídia, tudo isso você organiza numa coisa que se chama Manual de Identidade Visual. É um manual onde você determina o que deve e o que não deve ser feito, de uma forma técnica, didática, adequada, não só para uso interno, em treinamento, como para os próprios fornecedores. Esse manual ele é feito para cada cliente. Ele tem características especiais. Eu trouxe aqui, esse manual aqui, eu tenho com muito carinho, porque isso aqui é o seguinte, isso aqui foi o manual da Copel. Esse manual foi implantado na década de 70. Bota a marca da Copel aí, essa criação aqui, tua, né? Aqui, ó. Então, aqui estão as lâminas, o manual aberto, em que ali você tem toda uma fase didática da apresentação da marca, como deve ser. Isso aqui é um manual resumido, né? Você recorda em que ano foi feito esse trabalho? Década de 70. Foi realmente assim, por uma empresa pública, no Sul foi o primeiro manual, isso com certeza eu sei. Foi o primeiro manual, porque o que tinha muito era de multinacionais, que vinham de fora, as coisas manualizadas, para ser como utilizar e não utilizar em Piraquara, em Curitiba, Rio de Janeiro, Taiwan, é uma normatização global. Muito bem. Então, esse manual é muito importante, porque o próprio entendimento que a empresa teve na época foi assim uma coisa mais precisa, é importante, porque a marca da Copel é muito importante. Isso aqui é o significado da empresa, e nós temos que ter normas de utilização disso. Isso aqui não se pode fazer reinvenções e algumas
traquitanas em cima, que não pode, né? E às vezes acontece. Às vezes acontece. Eu era gozado que quando tinha escolinha do Requião, quando ia apresentar alguma coisa da Copel, ficava aquela coisa girando, parecia um carroção. Não pode, é a marca da empresa. Agora, você tem direitos autorais sobre essas marcas? Não, veja elas bem. não podem ser... elas podem ser trocadas, mas não alteradas. Não alterado. E, aliás, foi bom você tocar nisso, porque existe muita coisa feita, inclusive, por coleguinhas que estão alterando coisas. Inclusive, é o direito autoral, é uma questão de ética. Pedir. E o próprio cliente, né, não devia permitir, mas é o problema da cultura, né, da informação. Né? Tem coisas minhas que foram mudadas. Reestilizadas. Por exemplo, qual delas? É? Qual delas? O Slaviero para o seu hotel. Foi todo mudado? Pegaram o tema, quer dizer, pegaram o start, o briefing, e deram uma esticada dali, mas o conceito básico foi... Um outro que tenha sido mudado. O Hans Donner não vai gostar muito do que estão fazendo com a marca da RPTV. Não sei se pediram autorização para ele. Eles mudaram a razão social da empresa, né? Mas então mudem, eles estão mudando, estão me dando aquela marca, aquele circo, aquele envolvimento. Eu não sei nem se ele está sabendo que estão montando e desmontando a marca dele. Quer dizer, sabe, isso é um problema sério, sabe, aqui, sabe, essa coisa da ética profissional. Sabe? Menezes, uma outra coisa que fizeram também foi com a marca do Aloysio, da Light. Também, uma colega também. Sabe, é um pessoal que tem capacidade, ícone, tem criatividade. Né, pois aqueles 2 L's que é o sinal elétrico. Daí afinaram daqui, puxaram dali. Não é isso. Já as pessoas têm essa capacidade, criem uma coisa nova, sabe? Aí é legítimo. Mas não fiquem, sabe, é uma questão de ética profissional, sabe? Menezes, nós gostaríamos de saber o início, esse trabalho pedagógico, catequético, que você exerceu, chegando ao cliente, tentando mostrar-lhes que não estava vendendo publicidade, nem propaganda, que você não era uma agência de publicidade e propaganda, que você não era um jornalista, que você era um homem de design, que você era um designer. Uma área especializada. Uma área especializada, uma novidade, portanto, especialmente aqui no Sul. Estratégica e fundamental. Hoje, as grandes corporações do Brasil, você, por exemplo, não pode imaginar o Banco do Brasil sem a sua identidade de saída, né? Sua identidade visual. O seu programa de branding, né? De implantação, em agências, em imobiliário, em equipamento. Bom, nos conte como foi essa o que aconteceu foi o seguinte. Quando que você abriu o seu escritório? Em 64. 1964. O ano marcante. Não muito bom, acredito. Não muito bom. Né? Mas eu acho que a gente deixa as coisas cinza de chumbo para os pessimistas, apesar da coisa ter sido muito pesada. Mas tudo bem, mas vamos lá. O que eu fazia? Eu fazia uma análise de diagnóstico de mercado do potencial de determinadas empresas, analisava, fazia um briefing, fazia um foco estratégico de como aquela empresa poderia ser melhor. Adequava um momento para se fazer uma apresentação, uma reunião com a diretoria da empresa, que são os maiores interessados, são os diretores. Muitas vezes vocês podem não saber, mas é realmente a parte mais interessada. Porque diz aquela coisa, não, fala com o diretor de marketing, não é por aí. É o presidente da empresa. Ele que tem que receber todo o briefing e apresentação de quem é que quer falar com ele, o que está sendo proposto para essa empresa. Muito bem. Então eu apresentava cases, apresentava audiovisuais de empresas europeias, americanas, de modelos que deram certo e como poderia estrategicamente
num objetivo, numa forma, veja bem, é sempre uma forma didática, para ele sentir realmente Você tinha como que ser aconteceu. didático mesmo, porque a questão era nova, né? Era nova, de informação de referência, né? E qual foi o primeiro cliente que você conquistou, você se recorda? Olha, o primeiro cliente que eu fiz um programa de identidade visual foi, eu acho que foi a Fundepar. Aí que eu queria chegar, porque eu era assessor de comunicação na época, superintendente era o Nelson Luiz Fanaia. Isso, exatamente, era o Fanaia, exatamente. E nós era o ficamos Fanaia. muito contentes com a nova marca, porque a anterior era um F, só um F. Era, é quase como uma fundação realmente de uma fundação, entrelaçamento, aquele você relacionamento fez de duplo dinâmica, F, né? exatamente, numa forma de projeção. Inclusive, adequar até em materiais, materiais todo material impresso, didáticos, né? Cadernos que eram marcar, impressos, exatamente, distribuídos lápis, pelo aquele governo do negócio. Estado. Inclusive, eu me lembro que teve um negócio da lápis, redução. régua, borracha, tudo. Exato. E um outro projeto também que foi, eu acho que foi da Paraná Equipamentos, do Bório. Do Bório, que era a Caterpillar, né? Então, Leônidas Bório. hein? Leônidas Bório. Leônidas Bório, exato. Pois foi presidente do E o Instituto Cavalcante, do que Café, trabalhava. né? O Cavalcante, que era tio, Zé Rego, Do Ronaldo. tio do Ronaldo. Do Ronaldo Leão Regos. Exatamente, Eu exatamente. Então é isso, que eu me lembro, sim. Bom, eu vou mencionar algumas das marcas criadas e todo o programa de identidade visual do designer, criados pelo designer Jorge Menezes. Fundação Educacional do Paraná, Fundepar, EP Consultoria e Planejamento, Exposição da Ciência e Mundial de Ciência e Tecnologia, Expositec, Isso 1970, do Rio de Janeiro. Só uma observação, isso inclusive foi um concurso nacional. Foi um concurso nacional que eu ganhei esse projeto. Nutrigel, distribuidora de produtos congelados, Técnica Florestal, que foi muito importante aqui em Optinvest, Banco do Estado do Paraná e empresas do conglomerado Banestado. A Nutrimental permanece a mesma? Sim, sim. Nutrimental, Indústria e Comércio de Alimentos. Móveis Polivalentes, Savana S.A., Copasol, Grupo 1 Editora, 6º Encontro Nacional de Empresas Financeiras, Companhia Paranaense de Energia, Copel, Empreendimentos Urbanísticos e de Arquitetura de Zimbros, 4º Ciclo Nacional da Atualização em Ciências Agrárias. Estou lendo alguns, né? A Paraná Financeira S.A., Slaviero Palace Hotel, o Banco de Desenvolvimento do Paraná, o BADEP, você fez tudo? Sim. Importante, o BADEP foi definitivamente um marco, né? Na história econômica. Pena que foi extinto, O né? Paraná Banco. Não, foi. Procepar, Semestre judicial. processamento de dados do Paraná, Banco Bamerindos, você fez... Exatamente. No Banco Bamerindos nós fizemos uma assessoria junto ao... Não a marca é do Desidério. Uma assessoria junto ao setor de marketing para criar estrategicamente todo o material de cheques, de papelaria e agências, porque eles não tinham uma coordenação de programa de identidade visual, só tinha uma marca. E continuamos, então, a Companhia Paranaense de Saneamento, Borcat, distribuidora e atacadista. Só um outro detalhe que eu quero deixar bem claro é o seguinte, a Sanepar, a marca também não foi, o que nós fizemos também foi uma implantação do projeto de identidade visual, porque a Então, é Sanepar bom não você tinha. fazer essas observações. Daí, Porque senão... Laboratório de Aprendizagem Infantil Meu Cantinho, da Sim, Ada sim. e da Dalice. Sim. Companhia Brasileira de Shopping Center, Combra Shop, importantíssimo. Leão Júnior S.A., o que você Sim, fez no fizemos Leão muitas Júnior? coisas. Inclusive fizemos foi uma época assim, até de resistência, de mudança daquela caixinha de madeira para papel com cores novas, Mas que era uma diferentes. graça aquela caixinha, Hein? aquela caixinha Com de leãozinho, madeira né? Era muito boa também, Muito né? bonita, só que o custo e mais a precisão do encaixe das bordas
Foi um negócio. Mas era do tempo do... Como é o nome? Do Leão. Mas Luiz. tinha o Nuno Leão. E Nuno mais Leão. a Global Telecom, Rochelle Parque Hotel, Casa do Convite, Beta Publicidade do Jamil, nosso amigo. Tibagi Financeira, Taal Sociedade Marítima e Comercial, Arts e Craft, Itaipu Binacional. O que você fez para Itaipu? Veja bem, a marca da Itaipu é do Aloysio Magalhães, tá? Mas não havia uma coordenação de projeto, não sei, pelo falecimento dele, ou alguma coisa, dentro da Itaipu. Nós fizemos toda uma coordenação e ordenação de um programa de identidade visual de como utilizar a marca. E o Ecomuseu você fez tudo? O Ecomuseu nós fizemos a marca e a implantação de todo o projeto. O segundo Seminário Internacional do Meio Ambiente da Itaipu, Seminário, 18º Seminário Internacional de Grandes Barragens, Autolinha, Metalúrgica Santa Cecília, Paraná Banco. Você me contou que tem uma peculiaridade do Paraná Banco, a preparação dos cheques, o material... Um produto que foi, nós demos um naming, criamos o produto com uma estratégia para o Joel, porque é o seguinte, criar um produto especial para a mulher. Então foi criado um talonário, uma coisa bonita, de bom gosto, clássico, que foi uma adequação, uma reprodução do Nascimento de Vênus, do Botticelli. Nós fizemos uma concha, né? Isso, nós fizemos uma aplicação de pixel reticulado, uma adequação de digitalização, sem mudar, logicamente, o conceito da obra, mas de uma forma assim, adequada por causa do tamanho do talão do cheque, né? Porque ele está dentro de um retângulo, mas de uma outra forma. Foi um sucesso tão grande, e pelo bom gosto, quer dizer, que as mulheres, assim, as esposas queriam esse produto, porque era muito bonito, elas tinham satisfação de abrir aquilo para as amigas nas lojas, tal, cheque fêmea, inclusive o nome do cheque é cheque fêmea, foi um name que nós criamos. Então, muito bom. Tanto é que este cheque fêmea, como produto estratégico, e mais toda a linha de cheques, de letras de câmbio e tal, a Febraban tem uma revista. Eu nem sabia. Ela fez um levantamento de todos os bancos de material, de cheque, e resumo, o Paraná Banco foi premiado como os talonários mais estratégicos, mais bonitos como material Isso já faz tempo, mas foi uma coisa muito interessante. Então, prosseguindo, Hospital Angelina Caron, Hospital Evangélico de Curitiba, Escola de Enfermagem do Hospital Evangélico de Curitiba, o Vernon Palace Hotel, a Civema, né, que é uma revendedora da Mercedes, o Grupo J. Malucelli e Holding, Sim, né? Exatamente. Parque Nacional do Iguaçu, concessionária da Cataratas do Iguaçu S.A., Compagás, é uma marca muito interessante, Instituto de Tecnologia, Tecpar, o Centro Brasileiro de Referência em Biocombustíveis, Serbio. Daí houve desenvolvimentos e desenho de produtos, no caso de embalagens, a gente vai citar, depois você pode decompor essas informações. Exato, Então, algumas embalagens criadas pelo Jorge Menezes, que teve, junto com mais 3 designers paranaenses, dias atrás, uma sala especial, uma grande exposição montada na Universidade Positivo, destacando sua obra e sua vida. Isso como parte da Bienal brasileira do Desenho Industrial, que ocorreu aqui em Curitiba em diversas... A FIEP e o Design Center do Paraná fizeram uma homenagem pelos meus 45 anos como pioneiro do design no Paraná e sul do Brasil. E eles criaram esse salão
essa sala especial para expor algumas coisas. Inclusive tem aqui, acho que... Aqui, ó. Isso aí foi alguma coisa sala. que foi criado. Foi feito um banner e alguma coisa que foi exposto e alguns tópicos do livro, porque foi criado um livro também. Então, isso aí foi um material que foi uma homenagem que eles fizeram, o FIEP, Design Center, e até nesse evento da Bienal, dentro desse evento da Bienal Brasileira de Design que aconteceu em Curitiba, nessa sala de pós-graduação, na sala de eventos da Universidade Positivo. Bom, então prosseguimos. Entre as embalagens criadas pelo Menezes, houve embalagens para a Elizabeth Arden do Brasil? Sim, sim. Embalagens para a Companhia Ponta-Grossense de Solúveis, Copasol. Sim. Embalagens para Leão Júnior, Mate Leão. Para PepsiCo, produtos alimentícios. PepsiCo, exato. PepsiCo, né? É isso. Embalagens para Ilex, Indústria e Comércio e Exportação de Erva Mate. Embalagens para a Metalúrgica Santa Cecília. O que é esse Magon? Esse é. Esse Magon, Embalagens para Autolinha, Divisão Hübner. Embalagem para Arts e Crafts. Embalagem para Nutrimental. Também embalagem Nutrimental. Sim. Embalagens para Master Linha. Embalagens para Lake. Desenvolvimento gráfico para material promocional do 6º Festival Internacional de Música de Curitiba, Expositec, e o Carnaval em Colônia? Em Colônia. Isso aí foi um concurso internacional que nós fomos premiados. O Carnaval em Colônia... Colônia é uma cidade na Alemanha que é uma espécie de Rio de Janeiro para eles, uma cidade muito divertida. E eles têm o famoso Carnaval de Colônia. Então eles fizeram um concurso internacional nessa época e eles escolheram 4 ou 5 trabalhos para serem premiados para divulgar o evento. E um dos trabalhos foi o meu. Carnaval em Colônia. Esse é o tal bicho do Paraná que nem sempre exposto, né, Maza? É verdade. Nem sempre exposto na sua justa dimensão. Embalagens também para o Seminário Internacional de Grandes Barragens, Itaipu Nacional. Internacional sobre Meio Ambiente da Itaipu também. Desenvolvimento gráfico para anuários e capa de livros, relatórios empresariais, capa de livros de ficção e técnicos. E aí vamos, né, Menezes? Algumas coisas, né? Porque nós temos quase 200 de projetos importantes. Agora, vamos abrir um parêntese e você poderia, essas 10, 12 marcas que você tem aí, de 12 trabalhos teus, fazer um aprofundamento a partir da exposição da imagem? O que nós temos aqui, temos, como eu já falei, o manual da Copel da década de 70, que foi um manual pioneiro também pela época, pelo valor empresarial, em que é um manual resumido. Ele não entra assim, em detalhamentos técnicos por exemplo, vê ali, tem aquela parte dos uniformes. Os uniformes da Copel, os básicos... Estão acima da marca, né? Ali acima, né? Daquelas 3 figuras, né? Vamos começar então pelo significado da marca da Copel. O significado da marca da Copel, aquela parte central ali, é o momento start da ligação de duas polaridades. Vamos dizer assim, a energia elétrica, a faísca, tá? Nós temos, então, essa distribuição em espelho. Ela pode ser lida tanto de frente para trás como de trás para frente, sem intervenção de inversão. Nós temos também, acho que não sei se precisa muito esforço para ver que tem 2 vezes estilizado de energia elétrica. Nós temos o perfil estilizado de torres de energia elétrica. Nós temos aquela parte central ali que tem também um isolador e mais a linha, entende? Então essas coisas. Mas o principal, o impactante da marca é a coisa do sinal elétrico, da energia do raio, né? Isso configurado nos 4 quadrantes. Claro.
Não, é que essa questão do raio, o Maza aqui pode me ajudar com a memória. Antes da Copel, nós tínhamos a Companhia Força e Luz do Paraná. Sim. E tinha um bonequinho, Zé Kilowatt. Zé Kilowatt? Mr. Kilowatt. Mr. Kilowatt. Que eram os raios... Uma lâmpada. Era uma lâmpada Coisa e os bracinhos eram... bem figurativa e imediata. E os bracinhos pareciam assim, raiozinhos, né? A perninha também. Tinha até botinha. Por aí a gente vê Sapatinho. como evoluiu o design, né? Porque... O bonequinho para a tua logomarca. O raio, ele tem uma leitura semiótica, assim, internacional, né? O significado e decodificação dele como energia, né? Energia elétrica e tal. Então, nós temos a cor, logicamente, são duas cores. Uma cor, a cor energética do laranja, que ela transcende, ela emite esse sinal, essa coisa da energia, né? Aliás, nas indústrias existe toda uma linguagem cromática, né? Sim, a psicodinâmica das cores. O que é vermelho, o que é amarelo, o que é... Sim, Não, eles têm um significado. Tem, é a psicodinâmica das cores. Da utilização dependendo do tipo de atividade e até interferência em ambientações, né? Em materiais, né? Então, no caso de uma energia, um tipo desse laranja, num tom mais avermelhado na escala Pantone, é a cor institucional e padrão da Copel. E o cinza, ele nos leva, assim, a uma leitura, a uma conceituação de tecnologia, de precisão, né? Então, são as duas cores institucionais. Então, daí tem as aplicações em positivo e negativo, como não usar ali, ela tem preto e branco, tem laranja, tem uma combinação, e do lado tem de como não deve ser utilizado, certos tipos de combinações, frota de veículo, marcação de frota de veículos, uniformização. Uniformização é uma coisa assim, muito interessante, porque a gente entra até em certos detalhamentos técnicos de tipo de tecido, porque os uniformes da Copel, eles têm duas áreas técnicas de atuação dos técnicos, linha viva e linha morta. Linha morta é o normal do atendimento. Linha viva é quando o funcionário, que já é uma outra categoria mais especializada, ele atua no sistema com a linha sem desligamento. Então a gente tem que se preocupar com a especificação até da trama do tecido por causa da estática, segurança desse funcionário, tipo de costura, tipo de modelagem para o conforto térmico dele, para você minimizar a fadiga, o estresse durante um trabalho, porque ele é um trabalho de muita concentração, então você tem que auxiliar nesse conforto do vestuário, que não é só um aspecto estético, mas um aspecto também de segurança, de ergonomia, né? Depois nós temos alguns equipamentos de comunicação visual externo, interno, algumas marcações de áreas de envolvência da marca que não deve ter entrar alguma informação que estranha, não só em impressos, como... né? E que mais, porque aqui está dando um reflexo, tem ali também. Ali é melhor. Então, é isso aí, mas tem papelaria, material administrativo, mas sempre o básico, né? Porque isso é um manual simplificado. É mais um manual simplificado interno para treinamento. Mas cada produto desse projeto, na sua implantação, você deu assistência a cada um? Sim, dei treinamento. O porquê, a razão de ser, principalmente porque isso aí era comunicado aos fornecedores. Eles te chamam para manutenção? Não. Às vezes, quando eu observo algumas coisas que estão erradas, eu entro em contato com eles e observo. Isso aqui não pode acontecer, porque o manual está previsto. Tanto é que vai ter que ser uma implantação de um outro manual digital agora, mais complexo, mais sobre a implantação do projeto, para que a coisa se torne mais abrangente, sabe? Uma outra marca que você gostaria de mostrar, pudesse mostrar? Uma outra coisa que também tem nesse manual são um aspecto da padronização das cores que a gente falou, né?
Então, a escala Pantone, até visando manter um padrão para papel brilhante e papel fosco, o cinza e o ouro. Tá? Nessa época, de 70, o referencial que se tinha era isso aqui, porque não Você tinha... pode mostrar para a câmera assim? Isso aqui não tinha... Olha ali, Neslão. Não tinha os disquetes, a gravação, que hoje você abre um programa e você... Então eram lâminas impressas em que daqui você fazia os fotolitos, eram impressas com boa precisão, de acuidade visual, para poder ampliar ou reduzir daqui para aplicações de maior uso, né? Porque as coisas que implicavam grandes ampliações, no próprio manual aqui já tinha... Você lembra o presidente da Copel na época? Quem é que sucedeu? O professor Arthur Carigol? Andreoli. Ah, Arthur Andreoli. E quem me dirigiu, vamos dizer assim, lá dentro, que eu agradeço muito a ele até hoje, é uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem também uma cultura a respeito, e ele que conduziu para o final feliz, porque havia sempre uma senata, que é uma pessoa muito informada e muito interessada, e um amigo, Lambach, João Carlos Lambach. É um grande amigo. Inclusive, quando ele estava na Itaipu, ele também percebeu a importância de que a Itaipu precisava, pela experiência positiva que ele tinha tido com o meu trabalho, o meu projeto na Copel. Na época, o presidente era o Arthur Andreoli. E a fase das grandes, né? Sim. Os grandes projetos, né? Sim, As sim, grandes sim. barragens. Sim. Foi. E... Bom, teria mais os outros, nós poderíamos ver também? Vamos ver aqui. Isso aqui é um outro projeto muito importante também. É o da Compagás, Companhia Paranaense de Gás. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma leitura do gás natural. O gás natural... Esse é recente, essa... Sim. Isso é coisa de... 3 anos. Não. Acho que foi do Requião, né? Hein? Não foi no Não, primeiro foi governo? no governo do Jaime. Foi no governo do Jaime. Final do governo do Jaime. Isso aí... Então, voltando ao projeto. É o significado do movimento da chama azul, da pureza do gás natural, porque existe uma diferença e estrategicamente a Compagás e toda empresa que trabalha com gás natural, ela quer deixar muito bem diferenciado o que é o GLP e o que é um gás natural. Que o gás natural é um gás mais limpo, é um gás que não dá problemas em equipamentos, que é diferente do GLP. Então, esse briefing, eu acho que foi muito bem atendido pelas próprias cores, os veículos todos, e mais todo o material que é aplicado, sempre dá esse aspecto da limpeza, da ordenação, do movimento, da energia, da dinâmica, que é a geração do próprio fim do gás, né? E tanto industrial como doméstico, né? E ficou em evidência ali também que é gás natural, né? Mas a outra coisa, vamos ver o que nós temos aqui. O Serbil. O Serbil é um centro brasileiro de biocombustíveis. É vinculado a alguma instituição pública? Sim, vinculado ao Ministério de Minas e Energia e com pesquisas regionais através do Tecpar. Tá? Então, eles já desenvolveram um veículo, são pesquisas que eles estão fazendo com diversas origens oleaginosas como combustível. Então, desde sementes, para tornar uma coisa ecologicamente correta. Ou perto disso, ou próximo disso, né? Por problema de queima de combustível e tudo mais. Então, eles têm, assim, uma coisa muito interessante do que foi feito. Quando você criou... Hã? Quando você criou esse... Quando? Quando?
Quando? Acho que deve fazer uns 4, 5 anos, mais ou menos. Aquilo ali é uma... Porque é o seguinte, a obtenção de um tratamento de A futura presidente devia ser a ministra das Minas e Energia na época, Não sei, não me uns lembro. 4 anos atrás. Não me lembro, não sei. Porque o meu contato era com o pessoal do Tecpar, Tecpar aqui. do Tecpar, na área de pesquisa tecnológica. E eles gostaram porque eles disseram que eu fui muito feliz no briefing, porque realmente dá, de uma forma sintética, a cabeça da torre, da obtenção, que existe uma E torre. nacionalista, né? Verde e amarelo. Aquele verde é o aspecto assim da origem... Do combustível vegetal. Da origem vegetal. E o amarelo, que não é um amarelo tão limpo assim, mas é um amarelo do óleo, da coisa... Lógico, com uma coisa feliz pelo aspecto nacional Ficou de semiologicamente cores, né? multidimensional. E justamente ele é como tem o nome, que é um órgão de referência nacional, né, de biocombustíveis, então dá um entrosamento como cor institucional, né? Ali também são algumas páginas do manual de aplicabilidade em preto e branco, em cores, materiais, frotas, veículos, são fragmentos assim do manual. Isso aí é interessante, isso aí é da PepsiCo, é uma entidade da PepsiCola. A PepsiCo, ela tinha aqueles biscoitos Pretzel, aquele famoso alemão que tem ele tem uma dobradura, assim. Eles tinham o produto para consumo adulto, salgadinho, então o pessoal come com cerveja, com isso, tal, é um appetizer, uma coisa para se comer como salgado. E vendo o potencial disso, numa reunião que eu tive com ele, eu digo, por que vocês não transformam, não colocam isso também como um appetizer para degustação doce, vamos dizer, tipo assim, porque eu conheci todo o parque industrial deles, como funciona, como sai o biscoito e tal, e numa das partes eu digo, pois é, vocês colocaram uma cobertura de chocolate nisso aí, talvez deixar a massa um pouquinho mais não tão dura, tal, porque isso aí você abre um novo nicho para jovens. Porque essa coisa do chocolate, se consome muito chocolate, né? E se criar um produto novo utilizando as massas, coisas, mesmo contexto, de dizer, a única coisa vai ser uma cobertura de chocolate, eu acho que nem precisa colocar açúcar, tal. Enfim, foi um brainstorm que nós fizemos e degustações, tal, até chegar no ponto. Agora, como foi feita essa solução? Biscoito com cobertura de chocolate. Foi criar num partido gráfico a coisa da retícula, da história em quadrinho, da coisa, sabe, o próprio name que nós fizemos, bombom, como se fosse uma explosão de sabor, de coisa, a coisa colorida, né? A retícula, talvez até alguma apropriação do Liechtenstein nos seus quadros, mas sempre uma coisa do comics, né? Uma coisa da história em quadrinho, desse grafismo ampliado, O estourado. próprio balãozinho ali. E o balãozinho, que faz parte da história em quadrinho, né? Que diz o que é o produto, né? Então foi um sucesso, um negócio assim, um sucesso o produto. Aí nós temos Autolinha e Masterlinha. Por que os dois são empresas distintas, mas ambas com um objetivo de qualidade muito grande? Autolinha é uma empresa que faz componentes automotivos com altíssimo padrão de precisão. Fornecedor para Mercedes-Benz, Volvo, grandes marcas da indústria automobilística, estão exportando, inclusive, cabeçotes, carcaças e peças. Inclusive, ali embaixo tem
tem um folder ali que tem algumas coisas, de algumas peças que eles produzem, que nós fizemos. E a Masterlinea, que é uma divisão da Benerti Itália, que é uma divisão que fornece para a Ferrari e para a Fiat, também é uma linha específica de autopeças com altíssima precisão e resolução. É um referencial muito interessante também de produto. A Autolinea nós criamos realmente, vejo que são duas configurações. São recentes essas marcas? Hein? Foram criadas há pouco? Não, isso aí já faz uns 12 anos, mais ou menos, 12, 13 anos. Eles sentiram a necessidade disso porque eles estavam exportando. Então, por exemplo, o tratamento que nós fizemos nesse prata, nesse alumínio, com aquele cinza, é para justamente reforçar essa ideia de precisão, de alta tecnologia. E o Masterlinea, por uma questão assim de produto jovem, produto, não é jovem, mas no sentido assim, de uma nova tecnologia, uma coisa luminosa, uma coisa, né? Que ele é um tipo de um amarelo com um azul denso, fechado também. E também foi ver todo o material, catálogo de venda. Agora, quero ver, acho que eu vou ter que voltar aqui. Isso aqui é do Slaviero. Esse que alteraram. Esse aí que alteraram, Esse aí é o Slaviero Palace Hotel. A ideia partido também foi aquela coisa da configuração do ser receptivo, um hotel, uma entidade, aquela troca de você é o receptor, e você recebe o turista, então quando você acomoda uma pessoa, você tem que dar todo o atributo assim enfim, de conforto. Eu acredito que nessa ideia gráfica, do sentido até da coisa, o mundo, né? a coisa, o planeta, a viagem, o movimento que tem ali dos Essos, dos Slaviero, a coisa assim por continentes, e mais o receptivo do hotel, né? Então ali nós temos cardápios para carta de vinho, temos coffee shop, temos o cardápio do restaurante, temos os chaveiros, temos algum suporte de carta, uma outra peça que era para colocar no guardanapo ali, aquele que está de pezinho redondo, e os tradicionais do not disturb para as portas. Então é isso. Vamos ver mais uma aqui. Esse aqui é um projeto de muito tempo. O nome desse aí fui eu que dei. Hein? O meu cantinho? Então, isso aqui eu tenho um carinho muito grande, por eu conhecer as pessoas donas, a Ada, da Alice. E a Antônia. E a Antônia. E a Antônia. Porque meus filhos também estudaram no meu cantinho. Meu filho Kleber, que hoje está com 38 anos e é um dos diretores de criação da Young Rubicon em Nova York, ele está há 20 anos em Nova York, um excelente e competente profissional, que é diretor de criação da Young em Nova York, e minha filha Manuela, que hoje está com 23 anos, é uma advogada, e ambos tiveram a sua formação básica de prézinho e jardim de infância, e eu lembro assim com muita emoção. Nós fizemos esse desenvolvimento do projeto, do meu cantinho, desde o início. O porquê a borboleta? Ela tem uma simbologia da evolução. É a crisálida, ela desenvolve e depois ela alça voos à liberdade. Isso é a vida, é o que todos nós... Então, isso é uma coisa assim... Me emociona muito esse projeto, por ter toda essa anterioridade com meus filhos e por ser uma relação muito emotiva. Né? Sobretudo quando a gente passa ali da Coronel do Cílio e do Coronel Sidon na Ângelo Sampaio e vê que está tudo destruído e já está saindo Já demoliram. Demoliram faz espigão, né? Coisas da vida. Próximo é o Jorge Menezes lá. Esse é da sala, né? Da sala especial que nos fizeram em homenagem aos meus 45 anos. Aqui é um material do Paranabanco. Como eu falei, ali lá de cima para baixo, nós temos ali
uma evolução da capa do cheque fêmea, em que tem a reprodução do nascimento de Vênus, né, que é um símbolo feminino, né, que foi a capa do cheque fêmea do Paranabanco. Não foi só a capa, porque a própria folha ela tinha o mesmo conteúdo gráfico num rebaixamento para legibilidade e preenchimento. Depois nós temos um cheque que é naquela composição com a marca em outline, em linhas, que era o cheque normal. E mais embaixo, naquele elemento volumétrico, era o cheque especial. Sempre com o mesmo partido do movimento da marca. E do outro lado nós temos letra de câmbio, folha de cheque, enfim, alguns documentos. Esse material todo está em uso, não sofreu alteração? Não. Se apropriaram. Se apropriaram como? Se apropriaram de principalmente isso aqui, quer ver? Ó, aquele elemento ali de baixo, daquele cheque ali de baixo, para fazer alguma coisa. Eu não sei se o Joel está sabendo disso, mas se apropriaram para fazer alguma coisa para o próprio Paranabanco, mas num outro sentido, outra linguagem, que não tem nada a ver. Aquilo ali foi feito para aquilo. A comunicação visual do Paranabanco, ela é feita de uma forma mais clara, aquilo ali é uma interferência, uma leitura gráfica que você faz de uma ilustração. Quando você coloca a marca do Paranabanco com alta elegibilidade como branding, como marca do banco, é aquela outra que está ali naquele outro canto ali, sem nenhuma interveniência gráfica. Então são essas coisinhas que acontecem no mercado, né? Não está funcionando a coisinha aqui? Deixa eu ver aqui. Não, vem aqui. Será que não tem mais nada? Eram 10, eu acho que tem que ter. Deixa eu ver se eu me lembro, assim. É finito? Deixa eu ver, vamos passar rapidamente para trás aqui. Acho que acabou. Mas acho que acabou. Bom, Menezes, onde e como se formam os designers de hoje? Quais as qualificações e pré-qualificações que desejáveis de serem encontradas nos designers? Olha, eu fico espantado assim de ver assim essa geração nova, sabe? É uma falta de leitura, uma falta de conhecimento, uma falta de cultura, uma falta de referencial. Às vezes perguntam para mim, mas o computador e tal? Eu digo, não, o computador é uma ferramenta. Os programas de software são uma ferramenta. E você começa a trabalhar. Bom, a minha ferramenta ainda é o desafio do papel branco, a caneta, o papel, eu desenho muito. Muitas vezes, muitas coisas eu sou mais rápido que o computador, nas soluções do meu briefing, da minha coisa. Depois eu faço, acabado, terminado, ao final, eu passo por um scanner de alta resolução para reprodução e daí eu faço a direção de arte junto com um bom apertador de teclado e botão, que é o que atua no... Eu acho que eles começam por onde você termina o trabalho, né? Que primeiro se faz toda aquela avaliação, entra no espírito da coisa, aí parte para a execução. Mas atualmente já vão direto para a execução, sei. O que eu sinto assim, uma falta de terem trabalhado ferramentas. Você fala assim, aerógrafo, que é uma espécie de uma caneta que você trabalha. Ninguém usa mais, com sutilezas. Eles não sabem o que é. Aquilo é um exercitamento fantástico de criatividade, que você faz diversas gradações de cores, você trabalha, tem ilustrações lindíssimas. Mas tem no computador? Não tem. O computador não dá aquelas matizes. É a mesma coisa que a fotografia digital e a fotografia analógica. Nada substitui, até hoje, espero que vá, o filme, as granulações, os meios tons, as passagens de cores de um filme analógico para uma máquina digital. Se você quiser obter alguma coisa mais ou menos próxima, teve agora a Photokina na Alemanha, a coisa de 2, 3 semanas atrás, em que
uma câmera com 37 megapixels da Leica, um excelente equipamento, ele está hoje 75, 80 mil reais. Uma Hasselblad, eu tenho uma Hasselblad analógica para filme, mas tenho uma Hasselblad digital que está hoje, você tem um back, o back é aquela parte de trás, com uma memória, você tem opções de 30, 40 e 60 megapixels. Uma máquina que você paga quase 100 mil reais. E os repórteres americanos, que era clássico, todos eles com aquela Hasselblad, não usam mais, né? E veja bem, eu não estou sendo contra o digital. Não, é ótimo, só que em termos de acabamento, é outra coisa. Para o fotojornalismo, acho que não é diferença. Até atinge. Você começa a trabalhar assim, uma coisa com equipamento semi-profissional com 14 megapixels, tal, que tem essas câmeras da Sony, tal, 14 megapixels, resolve bem. Agora, o mais importante da fotografia é a pecinha que está atrás, né? Sem dúvida. A pecinha que está atrás é que nem está na direção também, né? A pecinha que está atrás da direção é que é importante. Bom, e a máquina fotográfica. Quantos, por exemplo, só em Curitiba, eu estava vendo o seu material, só em Curitiba são formados anualmente 300 designers. Mais, Haroldo, mais. 300. Então é impressionante. Quando me fizeram uma entrevista lá no Positivo, perguntaram, pois o que você acha da formação dos alunos? Sabe? Digo, não sei. O que eu acho é o seguinte, está um mercado predatório, altamente assim, complicado, problemas de ética profissional, enfim. É o que eu observo, que eu estou vendo. Então, por quê? O que está acontecendo? As faculdades, nos seus interesses comerciais, mercantis, lógico, uma coisa saudável, o lucro, não sou nada. Mas só que tem um aspecto de demanda de mercado. Vocês estão criando cursos de verão, inverno, outono, inverno, não sei o que, porque o curso de manhã, de tarde e de noite. Eu fiz um cálculo rápido, assim, que dá uma média de 380, 450, 400 alunos colocados no mercado por ano. Puxa. Não existe demanda em Curitiba, não é no Brasil, é em Curitiba, não existe demanda. Jornalismo é uma coisa, 700. Então, o que eu encontrei? Eu encontrei, Haroldo, 2 ou 3 designers trabalhando por um problema de sobrevivência no almoxerifado da 3M. E vou fazer mais uma referência aqui. Eu não tenho nada contra os almoxarifes, nem muito menos com os motoboys. Mas um dia um entregador de pizza viveu e disse assim, pô, legal, cara, somos colegas. Digo, eu sou designer, então, mas para sobreviver eu tenho que entregar pizza. Barbaridade. E você nunca foi convidado para lecionar nesses cursos? Olha, eu participei da implantação na Federal, que foi o primeiro curso de design, mas só uma orientação básica e estrutural. Eu não tenho muita paciência, sabe? Você tem que ter assim Na Federal de Artes Visuais? Foi o início da coisa. Com a Alice? Época do Ivens Fontoura, né? Na época do Ivens Fontoura. Sim. O Ivens é uma coisa assim que eu já fiz um agradecimento para o Ivens no dia lá do Positivo, quando teve uma mesa redonda. E eu quero fazer também ao vivo aqui um agradecimento a ele, porque o Ivens é uma pessoa muito dedicada a essa área. Ele criou aquela coluna que ficou 20 e tantos anos no estado do Paraná. O designer, né? Eu que dei o nome. Exatamente. E, de repente, disseram para ele que essa coluna não era mais interessante no jornal, mas o Paulo Coelho continuou do lado. O escritor. Mas não foi dizer, só para ele. A coluna dele, de design, que ele vinha há 20 e tantos anos informando. Então, eu quero fazer um agradecimento ao Ivens, porque ele é uma pessoa assim, muito dedicada e uma pessoa... Mas Ele está na Católica hoje, na PUC, né? Ele dá aula, né? Ele dá aula. Aposentou-se também, eu acho que daquela... Junto ali com a Dona Maria Comindos, eu acho que ele está envolvido com o museu... Acho que sim. Eu não sei bem, porque a última vez que eu encontrei com ele foi agora na Bienal Brasileira do Design, então a gente estava trocando ideias, inclusive com outro designer, eu estava com o diretor da ESG, o Capeto, e mais o Van Camp, do Rio de Janeiro,
E estava na roda, até ele, o Ives observou assim, que a pessoa levantou assim e saiu dizendo, você sabe com quem nós estamos conversando aqui? Era um senhor assim, na sua forma simples de ser, e um excelente design. Ele é designer da Mundial no Rio Grande do Sul, que faz aquelas tesouras fantásticas com ergonometria, que faz uma série de objetos para Mundial e acho que eles faziam para máquina Eberle. de costura, né? Máquina de costura também? Hã? Máquina de costura? Tem impressão que também, não? Não sei, eu acho que Eu não. acho que Mas não esses equipamentos são muito precisos. Ele, inclusive, ele tem... É cutelaria, né? Cutelaria. Eles têm um jogo de talheres encaixáveis que está no Museu do MoMA, em Nova York. Reconhecido como um bom produto, um bom design. Mas, Jorge, E uma nós pessoa sabemos que você faz questão de não ser confundido com um publicitário e nem marketólogo na sua atividade profissional. O que eu perguntaria é o seguinte, nesses contatos com os seus clientes, você alguma vez perdeu a paciência com algum publicitário, ou algum especialista de marketing que se interferiu, se envolveu? Não, eu sou uma pessoa muito educada Você e tem uma muito boa tratável. convivência com eles? Muito tratável e muito educado. Nunca tive esses atritos. Só que eu acho Mas o seguinte, alguma vez te ajudaram? Nunca. Ah, não. Só ajudaram a... Não facilitaram o teu trabalho? Nunca. E sabem perfeitamente diferenciar. Sabe o que é? O grande problema da publicidade, do mercado publicitário, é aquela coisa assim do pegar tudo, querer tudo. Assambarcar. Sem... e não precisa disso, sabe? Pode deixar Aliás, é uma um problema fatia. meio de humanidade, da humanidade, essa coisa do, sabe, do excesso da coisa, né? Então é um negócio assim... Mas há da agências ganância. que têm um setor de design, né? Agência? Agência de publicidade, Existem, É, assim como tem uma assessoria veja de bem, imprensa, tem um setor. O Washington Oliveto, há um tempo atrás, ele tentou fazer isso, mas é um problema de formação e informação dentro da própria agência e a própria dinâmica da coisa. Porque a agência ela trabalha com campanhas. Essas campanhas têm que ser criadas num ritmo frenético, porque o cliente precisa colocar aquilo acompanhar as flutuações sabe? do É mercado, problema de muita inclusive. grana em cima. Design é outra coisa. Design é análise, é projeto. É coisa pensada, A campanha é ciência. publicitária, o cliente exige um retorno imediato do seu investimento. Sim, E o essa design também. O design identidade- também, tanto é que Sim, mas é a longo prazo. mas né? é que o Porque- design, a implantação, o projeto de um design, de um branding, é a primeira coisa de uma empresa. Exato. Você vai trabalhar o DNA dessa empresa. Porque ela é permanente, é perene. Exatamente. E a Você tem que prever a publicidade é sustentabilidade. episódica. A sustentabilidade, porque ela não pode ser Ficar modismo. desguarnecida de uma identidade não. própria. Ela não pode estar sujeita a coisas de moda. Não. Por isso é um projeto muito sério, muito bem pensado, muito complexo quando você implanta um projeto de branding, de identidade visual e design total. Então, voltando, o que aconteceu? O Washington Oliveto quis fazer naquela época um departamento de design. Daí convidou o Alexandre Bonner. Não deu certo, lógico que não podia dar certo. Lógico, o Alexandre ele tem uma personalidade muito forte, mas tentou ser alguma coisa. Porque não dá. Você tem que, por exemplo, um projeto de design, você tem que ter todo um programa de implantação. Não são ideias geniais de fazer a coisinha do meu primeiro sutiã, da coisa que sai. Não é isso. E uma boa produção fotográfica para mídia, para fazer. Não. É uma sequência lógica de projetual em que você está tratando do tangível. É um trabalho do mais intangível. estrutural, né? E estrutural, é o DNA da empresa. Tá? Então, veja bem, as agências elas não têm nem adequações, é uma questão De ritmo de trabalho. É uma questão de competências mesmo, de áreas E de competentes. filosofia mesmo. De áreas competentes, né?
Muito pragmatismo da parte não estou querendo fazer uma defesa aqui do teu nicho. Não, sabe, da área do design. Não, é uma questão de diferenciação mesmo, é uma questão de competências. De especialidade. Né? Exatamente, sabe, Mas o Desidério foi uma exceção, então. Hã? O Desidério da Múltipla foi uma exceção. Desidério Pancera. Mas veja bem, Haroldo, eu conheço o Desidério, mas é o que se faz, assim, em termos de coisa, não tem abrangência. Tanto é que ele, por exemplo, ele fez a marca do Bambolino, mas quem implantou todo o projeto foi no decorrer, junto ao marketing, a implantação em agências, em cheques e coisa, foi um projeto de design que eu fiz para eles. Porque a coisa não pode ficar só fragmentada numa boa marca. Não, uma boa marca, tudo bem, mas não é isso, sabe? Só ter, porque senão começa aquela coisa de aplicar, como eu via, não, a marca do Bambolino parece uma borboleta, vamos fazer gracinhas com a marca borboleta. Não pode. Isso aqui tem que ter critérios, sabe? Então, sabe, o publicitário ele não tem a formação e informação até o momento de implantar um projeto de branding, porque é uma coisa muito complexa e tem que ter Menezes, quais foram as grandes escolas nacionais? Você já citou a ESD e o MASP lá de São Paulo, mas as grandes escolas internacionais que definiram no século XX, a existência e o caminho. Veja, na Europa, inclusive a minha identificação de traços... Bauhaus tem alguma coisa a ver com isso? Bauhaus? Bauhaus na Europa foi a primeira, sim, né? Então. Depois teve aquele problema da Segunda Guerra Mundial, que foi fechado, e depois surge o UME, né? Então... mas a minha identificação de traço é com a escola suíça, aquela coisa assertiva, limpa. E os italianos e os dinamarqueses? Os dinamarqueses e os italianos são muito bons de design de produto. Design gráfico, assim, os italianos são fracos. São muito Mas ruins. os produtos dinamarqueses são... Sim, eles têm uma linguagem toda, assim, aquela coisa nórdica, muito importante, aquela coisa muito limpa. Os objetos que eles criam. Sim, eles têm umas coisas muito boas. E os italianos... A Olivetti, aquela letra foi considerada obra de arte. Ali é Milão, né? Nossa, que é o grande sim. A Olivetti, ela tem uma coisa muito importante. Tinha, né? Porque eu acho que acabou. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela, a visão e a importância do aspecto social, porque a Itália foi um dos países que mais sofreu durante a guerra, né? A sua população e tal. Então, a necessidade de que os diretores da época da Olivetti viram em que tinha que dar emprego para o pessoal, tinha que haver uma dignidade nesse sentido da mão de obra. Então, eles criaram fábricas em cidades estratégicas, onde estava a maior miséria possível dentro da Itália, para dar a sustentabilidade de mão de obra para esse pessoal, para com dignidade se erguer a economia italiana, né? Então a Olivetti tem na história da Itália, assim, nesse aspecto de empresa e de responsabilidade social, é uma coisa muito importante. Papel relevante, né? É uma coisa muito importante. Eles transformaram determinadas áreas, porque tinha determinadas áreas que eram para fornecimento de material bélico, e rapidamente transformar em materiais que pudessem ter um uso doméstico e até para exportação, na sua reabilitação. A Olivetti deu um outro toque, como diria o meu tio. Maza. Bom, parece que no campo da comunicação visual aqui, a primeira grande mexida que nós tivemos aqui foi a logomarca do Paulo Pimentel. O Arnaldo Del Monte. Aquela bola verde, né? Acho que é coisa do Espigão aqui. Arnaldo Del Monte. Não, Arnaldo era da equipe. Era Arnaldo, É o Quiz Lavora. Arnaldo Miranda de Holanda. Meio... Miranda de Holanda e
Espigão era o Wilson. Foi do Wilson Espigão aquilo? Eu acho que é do Wilson, isso. Que é a concepção, né? Que o negócio, você pega os anteriores, era aquela história que nós estávamos falando aqui do quilote, né? Eu me lembro quando em Braga, era aquelas bonecos de Somos todos uma só força. Isso cortado com a Até tesoura. que era interessante. É interessante. Mas quem é que criou essa do Ney? Não faço ideia. Aqueles Eu bonequinhos. sei que era né? uma espécie de cópia do de São Paulo, muito comum na área. O Ademar, né? Que era, não, o de São Paulo era um negócio de abelha. É do Que era Lucas Carvalho Nogueira? Pinto. Nogueira, Carvalho 27. Pinto. É, Ah, do Carvalho. É. E aqui eles fizeram essa, que deu, né? Resposta imediata, né? Assim, esse negócio com a tesoura, né? Somos todos uma só força. Só força. Que era a expressão, né? É bom, né? Agora, o Aqui Se Trabalha, do Paulo Pimentel, é plágio do Quincy Lavoura. É, do Mussolini, né? Isso, Lavora. Como o do Requião, esse que apareceu aí, como é? O Requião tem razão. Isso é da Revolução dos Bichos. E é o troço exatamente do Duce, né? Duce ha sempre ragione. O Doce. Que, aliás, tem tudo a ver com... Tem tudo a ver com as pessoas, né? Que mais belezas? Que mais? Qual é a mensagem que você quer deixar para o futuro? O que você acredita que vem aí em termos de comunicação? Vamos ter mudanças nos próximos anos? Porque houve uma mudança espantosa, né, em comunicação. Mais de equipamento e visual. ferramenta, como eu sempre digo, né? Que venham as coisas para te deixar com mais tempo para você poder ouvir boas músicas. Há um certo deslumbramento. Exato. Da parte técnica. Ler bons livros. Isso aí, Eu sempre no digo. jornalismo, né? No A dia pessoa, a dia. a pessoa não precisa ser designer 24 horas por dia. Eu aconselhei ela, pô, não precisa, você pode ser um gourmandise, se dedicar a coisas. Isso é até importante para a tua profissão como designer, você elaborar, ser um elaborador de novos temperos, porque você trabalha com 5 sentidos, não precisa ser só o visual, você sabe participar assim da coisa de energia telúrica, de mexer na terra, plantar, fazer coisas apetitosas, tal. Isso faz parte, não precisa ser design 24 horas por dia. Isso é saudável você fazer isso. E logicamente poder ter tempo para você ter uma boa leitura, para ter uma referência do que vale, né? Do que é realmente importante, não só para o teu acervo pessoal, para a tua melhora intelectual, para o teu conhecimento, porque realmente o designer ele trabalha assim num modos e estímulos muito agitado, muito dinâmico. A gente, no ecletismo da profissão, você tem que estar sempre antenado e informado com todas as coisas que acontecem em todos os campos. Aliás, uma coisa muito importante, o design não precisa ser realmente assim, só um especialista. Ele deve estar cercado de especialistas, porque ele é um resolvedor de problemas estratégicos. Hoje, em empresas, grandes empresas norte-americanas, os designers estão sendo convidados a participar de reuniões de diretoria, porque eles já estão o designer, o bom designer, o bom empresário, ele já está sendo considerado uma cabeça privilegiada e diferencial para sacar e resolver problemas de aí que eu queria fazer uma pergunta, se o Haroldo me permite. Mas eu escute, você não precisa pedir licença para nada. É que eu ando muito perguntador. Não, é que o Jorge falou, inclusive, naquela questão da Copel, do trabalho que se desenvolveu lá, a preocupação até com o tecido dos trabalhadores, o conforto térmico. A ergonometria, a costura. Tá. Acabou de falar da Olivetti, que buscou as regiões mais prejudicadas
economicamente, sim. no após-guerra Tinha uma italiano. mentalidade social. Exatamente. A minha pergunta é a seguinte, você vai ser meu professor agora, porque a pergunta é didática. Todo o design que nós temos visto se preocupa em fazer coisas agradáveis, aerodinâmicas, fáceis de manuseio, tudo, para o consumidor final. O produto para o consumidor. Sim. E dentro das fábricas, claro que esse não é um problema que você enfrentou, porque você mesmo disse, aqui nós não temos assim uma industrialização tão complexa. Dentro das fábricas, o design pode atuar no sentido de criar um ambiente de trabalho mais humano e mais agradável. Dando exemplo, nós três aqui martelávamos o teclado de máquinas de escrever, não é? Talvez até um bom exercício. Hoje em dia, os jornais são uma tranquilidade, a digitação, de computador. Sim. Copel, por exemplo, aquela suíte lá de comando das usinas hidrelétricas, é tudo computador, luzes, tal, parece um ambiente espacial. Mas a indústria mecânica, aquelas prensas, aquela coisa, o designer pode fazer alguma coisa para quebrar não só deve aquela crueldade não das só deve máquinas. Eu mesmo já participei em chão de fábrica, quando desenvolvendo um produto. Eu senti o problema já na bancada de fazer junto ao equipamento que ia fazer um desbaste, um desdobramento na peça. Quando cheguei para o operário, eu disse assim, eu notei que ele atuava de uma forma insegura no equipamento. Anti-ergonômica. Totalmente. Ele estava numa altura completamente... Daí eu observei aquilo e vi que o rendimento, o aproveitamento dele, mais até aspecto da segurança, estava comprometido. Daí eu comentando com o chefe do setor, daí você tem que chegar com um jeito, porque um cara desse já está acostumado a trabalhar numa forma, né? Eu digo, você vai ter um rendimento melhor com o teu funcionário e uma segurança melhor, porque você veja uma coisa, o que pode acontecer nesse torno, por exemplo? Vai acontecer assim, você veja como ele atua, porque eu fiz ele observar a série de ações que ele interagia no equipamento. Digo, você imagina, ele leva a sorte daquele negócio da coisa dele não engatar. Né? Uma série de coisas que eu fui anotando e o cara, puta, é mesmo, é verdade. Daí, eu digo, por exemplo, a altura, a estatura dele não está condizente com a ação dele no equipamento. Ele tem que ter uma altura... Faz um estrado, uma coisa, para ele ter uma acessibilidade melhor e maior conforto. Porque eu falando com o Ferrari, assim, tipo, conversa jogada fora, você não tem problema de coluna? Como tenho problema de coisa, tenho problema de hernia, tudo problema de inadequação de intervenção no equipamento. Então foi um negócio assim. E agora isso que você observou é uma questão de cultura, de observação, realmente, de manter dentro de uma empresa, a implantação dentro de uma empresa, num chão de fábrica, o que é adequado. Você veja que hoje os equipamentos, mesmo que sejam de origem europeias ou norte-americanas, eles têm um padrão ergonométrico a partir do biótipo dos seus funcionários, tá? Que é diferente. Que não então, não certas intervenções, quando entram em determinados países, em que a estatura média já é um pouco abaixo do normal, mas esses equipamentos prevêem essas correções de altura, de amplitude, porque senão não seria um equipamento bem resolvido. Então, já tem solução. É só uma questão do empresário, quando compra o seu kit, quando compra o seu pacote, saber tudo que existe naquele equipamento, porque ele te dá todas as possibilidades de atuação em qualquer lugar do mundo, do planeta. Seja um anão, seja uma pessoa altíssima, tal, o equipamento ele já passou por um laboratório de adequação para... Aliás, a legislação, né, o Ministério do Trabalho prevê a legislação
a utilização de equipamentos adequados. Sim. Do O mínimo possível. ergologicamente correto. Proteção de mão, de pé. Mas é um aspecto estético também, né? Como é o nome daquele filme do Carlitos, que passa-se na fábrica e tal? Tempos modernos. Tempos modernos, né? Porque tem máquinas assim que parecem monstros. Do assim, ato repetitivo, agressivo. né? A operação repetitiva. Você estava falando que você, o Masi e eu passamos muitos anos batendo naquelas máquinas com cópia, né? Tinha que tirar cópia, geralmente, para dar para rádio ou para televisão, era uma loucura. Eu, às vezes, tenho pesadelos de ver, é verdade? De ver sentado numa máquina e batendo. Eu não sei mais bater a máquina. E aquela turma toda fumando, quando não bebendo. Bom, né? Exatamente. E as mesas queimadas pelo cigarro, né? E aquela loucura de bater aparas stencil, pelo chão. Hein? O stencil, Bom, mas o que é um stencil negócio invisível. é mais primitivo, O anterior. stencil- não, o stencil Não, é um eu negócio quando invisível. trabalhei Stencil é no 1950. telejornalismo do Canal 4, no início, Sim. 68, Não tinha xerox, 69, era stencil. 70, era stencil. Não tinha Sim, xerox, cópia, né? um pro operador. E era um outro negócio não sei o quê. invisível que você batia numa folha branca sem impressão do que. Então, um negócio que você. E daí tinha um sensibilizava corretivo, né? uma- Você punha era um negocinho vermelho, assim, Corretor. um plastificante, que daí você batia de novo para. Sensibilizava uma película que tinha, parecia que tinha uma cera, né? Perfurava. E você perfurava ali. É o mesmo, Eu quase fiz que- jornal com aquilo. Você quase não que o fez? mesmo princípio. Eu fiz um jornal na fiz Biblioteca telejornal. Pública, fiz um jornal na Catedral. quase- E mimeógrafo. Mas não é só o eu fiz estético. no quase o colégio mesmo Belmiro princípio. César. A Quase o questão, mesmo por princípio exemplo, da do chapa. design, por exemplo, o equipamento de um dentista era um troço de máquina de terror. Você Não, pega. mas tem uns agora. Não, digo modernos, não, estou tamo dizendo aí. hoje. Hoje você tem o abrasivo a jato. uma série de antigamente coisas. São era- bonitos. Antigamente Aquilo é uma coisa parecia toda pesada. instrumento de Aquela tortura. bronca. E a dor que você sentia. Sentia dor? Olha, eu peguei do tempo do Aquele- dentista que pedalava. assim. Eu não peguei. Se desse cãibra, ele parava com a boca dentro do dente. Parecia uma onda, o cara produzia no ouvido do cara, do paciente, um barulho de uma queda d'água. Para deixar o cara. Dependendo da broca, né? Que você está Não, falando. ele punha no ouvido do cara. Ouvia um barulho de queda d'água. Imagina. Para acalmar o Menezes, cara. vamos fazer uma Esse negócio uma rápida final aqui contigo. As melhores marcas, afora as tuas, que circulam no Brasil. Melhores. Eu evito. E qual você fazer gosta esses mais? comentários, Sim, você gosta um mais. problema de ética profissional. Não, mas eu acho entende? que a ética Que aí não entra. Eu me cuido eu muito. gosto tá muito da Vamos marca do passar Banco para do o Brasil. mundo, então. Qual é a marca? Inclui o Brasil. Eu gosto muito do Banco do Brasil. Gosto ou não gosto disso. Quais são as marcas que você acha que falam? A Coca-Cola é tida como uma isso marca aí universal. isso é né? um ícone, né? Como tem uma palavras série que de- são onomatopeicas, né? Fofoca. Né? A Falam. Coca-Cola Tem até- aquele todo o dossiê artístico da Coca-Cola. Eu me lembro que uma das comemorações, celebrações, mostraram a chamada arte Coca-Cola. Vocês viram aquilo? Todos os As bandejas, apropriações, tudo produção. As Impressionante. apropriações. Nos Estados Unidos, você vai na tem- loja tem lojas da da Coca-Cola lá na capital Não, do em Texas. Nova lá. York também. Também. Tem as Compra boutiques. tudo. Pô, a apropriação da ideia, do conceito final, não só da logotipia como da cor, em objetos, né? É fantástico, assim, a coisa. É gadget, né? É coisa assim para... A segunda eu acho que é a marca da Mercedes-Benz. Né? Aquela A estrela. Mercedes, ela tem uma marca, sim, A estrela. que ela fala do produto, né? A precisão, o requinte, o equilíbrio. E essa dos governos, essas marcas de governo. eu- Quem é o olha- governo no Brasil que você se lembra? Haroldo, que é criado alguma não, coisa? eu não vou falar nisso porque isso é... Não, Mas é um desperdício. Não, e isso aí não... Você não junta, Haroldo, tudo que você fez. não, porque... Uma vez eu montei Isso um aí- totem. Eu fiz um totem com todas as logomarcas do Paraná. Isso é um absurdo. De repente, o símbolo do Estado, você não tem. Agora voltou, não sei porquê. Tinha aquele do Requião muito bom, do Miranda, né?
muito bonito, aquele, demagógico, que é a data do nascimento do cara. Símbolo, a posição da... Straub que vai explicar bem. Mas você vê, será o nosso você próximo vê a entrevistado. O que? Aquele céu? Não, aquele é a constelação do Cruzeiro Sim, do Sul. foi o Bira Menezes que fez. O Bira. O Bira. Mas, Haroldo, você me falou o negócio do design. Na política não tem design. Tem atendimento de grafismo de publicitário. Porque a coisa é muito séria para ser considerado design. É uma coisa efêmera, uma coisa transitória, sem critério, sem... Marca política... Os que ficam aí, a cruz e o martelo, aquela mão segurando uma rosa do Partido Socialista. Não, a cruz nem falar. Né? Não, a rosa do socialismo ficou. Ficou bem, né? A cruz e o martelo também. Sabe por que o enfoque que é a maneira como é trabalhado essas coisas, nós tivemos uma dos últimos materiais aí que foi muito trabalhado, tal, mas como ilustração, foi a campanha do Obama, né? Ela teve umas coisas assim interessantes, bem interessantes, mas não dá para dizer que isso seja design, brand, identidade visual, porque isso é uma coisa efêmera, né? E a Pomba da Paz do Picasso? Você considera uma logomarca? Considera uma logomarca? Ela, a partir do momento que o uso intensivo e agregador de significados, de valores, ele passa a ser uma... Eu quero lembrar de uma logomarca que... Vamos supor, o negócio que vocês falam em logomarca me dói no ouvido, vamos supor uma correção vocabular. Esse negócio de logomarca é invencionice de publicitário. Não existe isso na semântica da semiologia. Sim, então o que é? Da semiótica. Existe ou marca-símbolo então, ou logotipo. Logotipo. O logotipo. Não, isso você sabe que Mas eles disseram que logotipo é específico para letras. Para letras. Quando a Coca-Cola é um logotipo. Agora, logomarca não é nada. Não é nem marca, símbolo, nem logotipo. É uma invencionice de então é marca simbólica? Tem ou marca, símbolo. Por exemplo, Copel é uma marca, símbolo. Compagás é uma marca, símbolo. Pronto, agora, perdemos, enfim, é marca símbolo. Não existe isso, sabe? Não sou eu só, tem outros colegas meus que batalham por isso, por uma questão de correção vocabular. A tua pergunta está em pé, né? Não é pergunta, é tem livro, sai esse negócio. Você citou a foice e o martelo do comunismo, do marxismo, e a cruz. E qual foi o outro? E tem um símbolo. A rosa do socialismo. A rosa do socialismo. Agora você veja, por exemplo, uma apropriação da ideia do Espírito Santo na tradição católica e cristã, descendo na igreja de Jerusalém, o Espírito Santo é uma pomba. E essa pomba, ela hoje identifica sobretudo os movimentos pentecostais, neopentecostais. Eu acho uma marca forte nessa marca símbolo forte, por exemplo, dessa televisão Canção Nova, que usa justamente isso, o Espírito Santo, um azul assim, pacificador e tal. Então, temos aí grandes resultados. Falando de apropriações de marcas fortes e símbolos, quando houve uma apropriação daquele sinal indiano do movimento da vida, que se tornou a suástica, né? Indiano ou persa? Não sei, a minha referência que eu Parece tenho... que é do Zoroastro. Persa. Então, é um negócio assim, você vê como é que a coisa... dependendo da sua utilização. Aí você vê que foi uma questão de mídia, né? Como foi divulgado, para o bem ou para o mal, de qualquer maneira, mas sempre no sentido o significado que tomou do peso negativo da coisa. Mas o que foi? O conhecimento, que ninguém nem sabia que existia aquela forma, mas aí a interferência da mídia, né? Aquilo você via em caudas de aviões, em tanques, na mídia de propaganda, Goebbels falando e aquelas coisas. Foi iniciativa do próprio Hitler.
que naquele Despertar dos Mágicos, aqueles dois franceses dizem que o Hitler tinha um guru indiano, que o aconselhava e tal. Ele era pesquisador. Então não é só a Gleice que tem um indianas. orientador indiano. Não é só a Gleice. A Gleice tem um orientador indiano? Não, tem um cara ligado aí. Ela tem o pessoal da Brahma Kumaris. Ela levita? É da Brahma Kumaris. Acho que levitou de alegria. Mas ela escolheu uma organização que é de mulheres. A Brahma Kumaris não tem guru, tem uma mãe, uma Mantra. ama, que eles chamam em... Sim, mas ela... Não, só para ressalvar... Não, mas a Brahma Kumaris é tocada por homens, tudo também. Não. Ah, claro que é. Não, a hierarquia suprema é tudo mulher. Mas você pega aqui, veja Aonde Curitiba, o escritório aqui. Aonde isso? Que é São Brahma indiano. Kumaris é uma organização Mas olha, não indiana. tenho certeza. A peculiaridade, eu tenho, a peculiaridade é ter na sua hierarquia suprema mulheres. A fundadora, a sucessora, está na primeira sucessora ainda. Bom, nós agradecemos ao Jorge Veneza, foi um belo depoimento, histórico, falou da sua obra, um pouco de sua vida, contribuiu muito para fixássemos aqui, nesse projeto Memória Paranaense, a ideia de como se desenvolveu e se desenvolve o trabalho do design no Paraná. As observações do Maza e do Hélio Puglielli enriqueceram, e eu acho que nós nos enriquecemos até com as correções fraternas que o Menezes nos fez. Existem marcas, símbolos, não existem logomarcas. Muito bem, obrigado, até a próxima. Eu agradeço a lembrança. Muito bem.